Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença de hoje está relacionada à dinamização do turismo na região, numa das regiões reconhecidamente mais nobres como destino turístico do Espírito Santo, que é a região montanhosa do estado. Eu vou conversar com a executiva do Montanhas Capixabas Convention and Visitors Bureau, Andréia Inácio Rosa. Andréia, eu acho que exatamente essa função que o Montanhas vem cumprindo lá nesses últimos anos, que é dinamizar um pouco do turismo, né? Mas me parece que vocês têm funções um pouco mais distintas do que os conventions bureaus convencionais, né? Como é que é essa diferença? Então, Eustáquio, desde a criação do Montanhas Capixabas, ele já nasce com um modelo diferente, que foi até case de sucesso nacional, que é o envolvimento do poder público, terceiro setor e o empresariado. Nesse sentido, o Convention é muito preocupado com a parte de visitors, que é cuidar do destino, que é fazer a promoção do destino da região das Montanhas Capixabas para atrair turista para a nossa região. No segundo momento, vocês incorporaram então a parte convention propriamente, a parte de eventos, convenções e de eventos. Isso. Primeiramente, a gente apoiava os eventos, né, que já existiam na região, eventos de cunho cultural, por exemplo, Festival de Inverno, Festa da Polenta, Festa do Morango, Brilho de Natal, Corpus Christi em Castelo, entre outros. E agora a gente está com a atuação mais firme na realização. Em 2019 nós realizamos a Rural Tour, que é uma feira, foi a edição nacional que aconteceu em Venda Nova do Imigrante, a Feira de Turismo Rural. 2020 a gente teve a questão da pandemia e 2021 realizamos a Rural Tours, que é a feira estadual de turismo rural aqui do Espírito Santo. Né? Você falou que chegou a ser reconhecido como case nacional, é? Por causa do modelo diferenciado? Por causa do modelo diferenciado. Então, o Convention, ele agrega 9 municípios, que aí são esses municípios que faz parte, né, das Montanhas Capixabas. Esses municípios participam da composição do Convention. Nós agregamos o terceiro setor e também o empresariado, que não é, se você pegar os outros demais convention, é comum ter só o empresário como associado e mantenedor. Isso. Aqui não, aqui a gente envolve o poder público desde a criação. E como é que é essa relação específica com o empresariado? Ele é receptivo, ele é proativo, ele é participante? Como é que é? Sim. Nós temos os associados, né, os empresários, que atuam diretamente. Desde a criação do Convention, foi criado um modelo onde a gestão da entidade é formada pelos empresários, então diretores, presidente, tem que ser do empresariado, né, e os municípios participam dentro do conselho, né. Lógico, a região ela tem um apego para o associativismo, né, temos dificuldades também, em alguns momentos, mas na maioria das vezes a gente consegue envolver os empresários nas ações e nos projetos. O desenvolvimento do associativismo ele evidencia muito um grau de maturidade política, né? Em lugares que você tem um associativismo mais assim, presente, você percebe a maior maturidade, porque é uma convergência de propósitos, de interesses, né? E nesse aspecto, então, vocês articulam esses 3 segmentos, setor público, o terceiro setor e a iniciativa privada. Isso. Essa é a base de atuação do Montanhas. O que você coloca, André? Você já tem uma vivência esticadinha lá em cima, né? Já tem alguns anos. Você escolheu subir, sair de Vila Velha para lá e chegando lá permaneceu. Isso. Como é que você vê assim, o desafio de consolidação da montanha como destino turístico? Então, acho que a gente tem que passar por um processo de planejamento, de definição de público-alvo, de colocar isso mesmo como ter metas, né, para trabalhar o destino e sim alcançar um espaço no cenário nacional,
né? Eu sei que a gente tem apelo também internacional, a gente tem, por exemplo, observação de aves, que é um produto que atrai o turista estrangeiro, as belezas naturais da região e também a história da imigração, né, que envolve esses municípios, traz esse apelo internacional, mas ainda a gente precisa alcançar o nosso espaço no cenário nacional. Quer dizer, além daqueles tripé que você citou antes, na conversa preliminar que a gente teve do agroturismo, gastronomia e beleza natural, tem história também, né? Muita história. Tem história também. Muita história. É até o que rege no agroturismo, né? O que encanta os turistas é ouvir as histórias, é ter esse contato com as famílias, né? Não só ir lá e comprar, mas poder conversar, poder entender o método de produção, como que iniciou, isso é muito bacana. Aliás, me parece que toda essa história do agroturismo começa aí, né? Mesmo em termos nacionais, o agroturismo parece que começa a partir dessa experiência aí da região da montanha, Venda Nova, Pedra Azul, né? Isso. A Venda Nova, né, participou de uma missão, empresários de Venda Nova participaram de uma missão na Itália, trouxe essa ideia para cá e foi fomentando, e isso expandiu dentro da região das montanhas, né, e dentro do Brasil, né, vamos dizer assim. Acho que uma iniciativa... André, uma questão que se coloca sempre ali, apesar da gente saber que é bem dotado de... E você já observou isso em outra oportunidade, bons estabelecimentos de capacitação de mão de obra, é ainda o desafio da qualificação, né, da mão de obra. Sim, sim. Precisamos buscar sempre a qualificação. A gente tem casos de empreendimentos que precisa levar mão de obra de fora, principalmente empreendimentos situados na sede de Domingos Martins, até pela proximidade aqui com a região metropolitana, eles acabam tendo a necessidade de levar daqui nos finais de semana para poder atender nos seus empreendimentos, né? E a gente sabe de uma carência que a região precisa de qualificação, sabemos que pessoas precisam de trabalho, mas ainda a gente não está conseguindo fechar essa lacuna, né, de atender, envolver essas pessoas que precisam estar no mercado de trabalho e qualificá-las para poder atender. Hoje a presença da executivo do Montanhas Capixabas Convention and Visitors Bureau, Andréia Inácio Rosa. A gente volta já. Voltamos com a presença da executivo do Montanhas Capixabas Convention and Visitors Bureau, Andréia Inácio Rosa. Andréia, nós estamos falando a respeito das montanhas capixabas, quer dizer, as montanhas no sentido do eixo da 262, né? Porque tem montanha de Santa Teresa, o pessoal pode ficar também lembrando que eles também são montanhas. Mas eu não sei como é que a gente chamaria de lá, se montanha do norte e que montanha do oeste. Mas a montanha onde toda cidade de lá diz que é o melhor clima do mundo. Se tiver 10 cidades, cada cidade fala que é o melhor, um dos 3 melhores climas do mundo, né? Quando a lenda é mais glamurosa que a realidade, eu acho que a gente deve ficar com a lenda, né? Me diz uma coisa, você falou que a respeito do trabalho que vocês têm feito de uma maneira muito profissional e muito consistente de planejamento estratégico para definir o destino turístico que vocês querem ser, né? E isso envolve então naturalmente a preocupação de ser um destino sustentável. Sim, né? É um dos objetivos. Né? E isso remete também ao questionamento de qual o perfil de turista que vocês querem, né? Porque você tem o turismo do ticket médio alto, ou você tem o turismo de massa. Quer dizer, vocês estão ainda por definir isso, né? Vocês não têm hoje fechado isso não, né? Não, ainda não. A gente está trabalhando exatamente nesse momento, né, um projeto que está fazendo o planejamento estratégico da região, numa ação em parceria com o SEBRAE e a Secretaria de Turismo do Estado, para a gente poder chegar realmente, definir, né, quais são as metas, objetivos e como transformar a região das Montanhas Capixabas num destino sustentável. E isso passa pela questão do público-alvo também. Mero observador de um renitente visitante da montanha que eu sou, né? Não dá para ver Rota de Lagarto com um ônibus cheio de gente. Não dá, é inconcebível pensar isso ali naquele roteiro.
Então, a Rota do Lagarto, ela tem uma particularidade, né? Ela não comporta, até pela sua infraestrutura, não comporta ônibus de grande porte. Tem que ser de micro-ônibus para baixo. Não, até pela questão da via, Da limitação, da das estreiteza árvores, não tem como. É. E a região tem muitos outros pontos atrativos, né? Que eu acho que não... A gente Ou seja, consegue fazer não é o Rota de circular. Lagarto só, né? Temos mais coisas. Já tem mapeado a origem do público que frequenta as montanhas aí? Então, hoje a gente ainda trabalha com um número de 60% ser do próprio capixaba, né, que frequenta a região das montanhas capixabas. Depois a gente segue por Minas, Rio, São Paulo e uma curiosidade que nós temos recebido muitos turistas do Rio Grande do Sul. Eles vêm aqui comparar com Gramado, comparar com Bento Gonçalves, aqui. Deve ser, não? A gente ganha, hein? Ou em belezas naturais, com certeza. A gente ganha. Tem essa questão também que se fala a respeito, às vezes, dos preços. Os preços hoje já são, de uma certa maneira, já selecionam um perfil. Não, André? Como é que você vê essa questão de preço da montanha? Também. Os preços, ele de uma certa forma acaba selecionando sim, né? Mas a região das montanhas, principalmente Pedra Azul, né, a parte hoteleira, eles têm uma particularidade, que é hoje a gente tem uma demanda muito boa, né, de turistas, mas a gente tem um espaço ali de domingo a quinta-feira. Velho desafio, né? É. Como ocupar os meios de hospedagem durante a semana. Exatamente. Interessante, você sabe que é um contraste com Vitória. Antigamente o desafio era como ocupar a hotelaria capixaba da orla no fim de semana, né? Talvez se um planejamento de longo alcance conseguisse administrar essa complementariedade, né? Deixar o turista revezar, né? Porque o turista normalmente fica em Vitória durante a semana e durante o fim de semana ele não está. E lá é o contrário, né? Lá você tem o turista no fim de semana. Então era só juntar uma coisa com outra, manter o turista aqui. Não sei como. Vamos planejar. Veremos de planejar. Outra questão também que se coloca é o que deve acontecer com aquela região enquanto destino turístico a partir da duplicação tardia já, né? Mas é certo que ela vai acontecer um dia da BR-262. Sim. Ali é uma projeção de demanda do que vai acontecer ali? Quando então, Pedra Azul ficar 40 minutos, 45 minutos praticamente. A gente imagina que Vitória. A ocupação vai aumentar, né, com certeza. E aí nós precisamos estar preparados, né, o poder público precisa estar preparado. Exatamente, para poder conseguir atender e não perder o essencial, né, que são a questão da beleza natural, a questão dos espaços, a ocupação irregular do solo e tudo mais. Então, assim, são coisas que a gente já tem que estar bem, criar um planejamento para poder suportar esse fluxo. Andréia, uma regrinha básica de definição de destino turístico, baseado no Fromers, é o seguinte: se você tiver um dia para conhecer um destino turístico, o que é prioritário conhecer? 2 dias, 3 dias, 4 dias, até 5 dias. Admitindo que a pessoa vai chegar lá na sexta-feira de manhã para voltar domingo à tarde, o que é prioritário conhecer? Então, acho que ele tem que fazer uma amostra, mas lembrando que para conhecer as montanhas capixabas, no mínimo aí 7 dias, para conhecer profundamente os 9 Você foi mineiro agora, agradou todo mundo. Mas, como o tempo às vezes é corrido e apertado, não dá para fazer tudo de uma vez, eu recomendo conhecer um bom restaurante, que aí avalia a questão da gastronomia, um agroturismo, né? E o parque estadual, ver a parte das belezas naturais. Seria uma amostrinha das montanhas. Eu achei essa resposta salomônica. Isso, na verdade, é o tripé onde você está estruturando o turismo lá em cima, né? Que é a gastronomia, o agroturismo e os atrativos naturais. Não necessariamente sem fixar uma marca. Isso aí. Mas na outra vez eu vou te perguntar por uma semana, hein? Aponto. Temos muitas rotas. Muito grato pela sua presença, André. Foi legal ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, Eustáquio. Hoje a presença de Andréia Inácio Rosa, executiva do Montanhas Capixabas Convention and Visitors Bureau. Até já.
Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.